que o Corinthians não deu chances ao Flamengo. Mais uma vez, hein? O Corinthians entrou para essa competição de um jogo só, não sendo favorito, e levou, assim, não é que ganhou o título, né? Conquistou o título. Foi um jogo em que o Corinthians praticamente não sofreu, né, Ale? 2-0 foi pouco, né? Se você parar pra pensar, teve um gol anulado que não era pra ter sido anulado, e o Memphis perdeu um gol na cara do gol, né? Tudo bem, o Paquetá também perdeu o gol e tal, mas o Coringão jogou bem, especialmente no primeiro tempo. Gostei bastante da postura do Corinthians em todos os setores. Defesa muito bem. Tava falando pro Murilo aqui, antes de começar, o Gabriel Paulista, cara, ganhou a minha confiança depois desse jogo, né? Jogo grande, o cara, não só pelo gol, mas acho que ele ganhou todas as disputas, muito bem posicionado. Você conta bastante, né? Exatamente. Mostrou que veio, né? Segundo tempo, só acho que o Dorival recuou muito o time, correu um risco desnecessário. O Corinthians, com um a mais, né? Tinha que ter explorado mais essa vantagem numérica, poderia ter resolvido o jogo bem antes, na minha opinião, né? Mas ficou muito, muito atrás, até deu sopa pro azar, poderia ter acontecido o gol do Paquetá lá no... Já era quase acréscimo, se eu não me engano. Já, acréscimos, sim, né? sim, já era apagar Então, as luzes. levaria um jogo pros pênaltis sem a menor necessidade, né? Mas deu tudo certo, né? No final, esse golaço aí do Yuri Alberto, toque de calcanhar do Abraçando o Alex Escobar ali. Pois é, né? Então, deu tudo certo pro Coringão. O segundo gol decisivo que o Paquetá perde contra a Paulista, né? Lembra aquele do Palmeiras, 2018. A internet resgatou decisivo. esse lance. Pois é, né? Então, E bem parecido, inclusive, né? foi parecido. O que vocês acharam da atuação, Felipe? Cara, a gente comentou na live hoje de manhã, eu e o Rodolfo, cara, eu reitero aqui, pra mim esse time do Corinthians é cascudo demais, cara. Pode estar com 10 bilhões de dívidas aí, que os caras na hora do jogo grande, na hora do vamos ver, os caras não pipocam não, velho. Enfrentaram o Flamengo ontem de igual pra igual. E se você for ver o time... Como é que não corre, como é que não disputa com uma torcida dessa? Então, não, e se você for ver o time no papel, cara, o time do Corinthians não é o que o Ale sempre falou aqui, desde o cara. ano passado, venho falando. Os caras mobilizados e inteiros, os caras não devem nada pra ninguém no O time Brasil. titular do cara. Corinthians consegue então disputar, cara, com o Palmeiras, com quem for. O time titular do Corinthians. O problema é o banco de reservas. Né? Ou se você perde um jogador muito importante, né? Tipo Memphis, Yuri, né? Enfim, Bidon, aí complica, realmente. Mas o time titular do Corinthians, cara, é isso, né? Então, dá pra... Mas assim, também vamos pé no chão, né? Flamengo também foi o terceiro jogo da temporada, voltou muito abaixo Quarto, né? Quarto, eles ganharam do Vasco. Ganharam do Vasco, Aí perderam do perderam do Fluminense. Fluminense, perderam do São Paulo e perderam hoje. Muito abaixo fisicamente, Flamengo comparado com o Corinthians, é inegável, tem que falar isso aí também. Para eles também acho que foi um jogo que o Corinthians acho que levou muito mais a sério do que o Flamengo, até a torcida, inclusive, né? Que chover, não vou nem falar da torcida do Corinthians, tinha mais flamenguista, né? Mas o Corinthians engoliu, né? Não, tava meio a meio estádio, mas assim, cara, Quanto de público que teve? mais de 70 mil pessoas. É mesmo? Tava cheio, lotado, então, tava lotado o estádio, cheio. cara. E o Corinthians surrou o Flamengo tanto dentro de campo quanto na arquibancada. Mas na arquibancada já era certeza, pra mim, pelo menos não é surpresa nenhuma, que seria isso, né? A gente tem imagem, inclusive, da torcida do Corinthians aí, não sei se ter separado, mas a final de Montevidéu da Libertadores também ficou bastante marcada por isso. Palmeiras, né? E da Supercopa em 23 também, aí nesse mesmo Mané Garrincha, a torcida do Palmeiras engoliu a do Flamengo de novo, cara. Tem vários vídeos nas redes sociais de torcedor do Flamengo filmando a torcida do Corinthians e falando, a torcida dos caras, nossa, aqui todo mundo quieto. Então, assim, isso já é meio constante. É outro jeito, né, cara? É outro jeito de torcer, outro jeito de lidar com o próprio clube. Cara, foram quase 200 ônibus de organizadas, cara. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Tá falando aí de quase 10 mil pessoas de organizadas. É muita diferença. Exatamente. Inclusive, eu sei que o assunto aqui não é Flamengo, que aqui é Fala Rival, a gente fala dos clubes paulistas, mas me passaram aqui os números do Paquetá nas últimas temporadas. Dá pra produção aí, ó. 2022 e 23 foram 28 jogos, 4 gols e 3 assistências. 23 e 24, 31 jogos, 4 gols e 6 assistências. 24 e 25, 33 jogos, 4 gols e nenhuma assistência. 25 e 26, 18 jogos, 4 gols e 1 assistência. Isso aqui são números abaixo do Rony.
No auge, no Palmeiras. Não. No auge não. O Rony do Atlético Mineiro teve números melhores. O Guilherme tem... Claro, o cara jogando no outro nível, Premier League e tal. Né? Se espera que no futebol brasileiro ele consiga produzir mais, mas pagar 50 milhões de euros num cara com esses números aqui, e que faz o que faz, na final recebe a bola do gol, uma bola na linha da pequena área. Domina ainda. Domina a bola e chuta daquele jeito. E outra, um jogador que nunca caiu nas graças do torcedor brasileiro, tá aí vestindo a camisa da seleção brasileira há muitos anos, é um dos mais criticados. Um jogador que jogou no Milan e foi dispensado praticamente, vendido mais barato do que contratado. Aliás, é a segunda venda do Paquetá que ele é vendido por menos do valor que ele custou, cara. Isso é sinal de que o cara não... Assim, se ele tivesse sido bem... Tá fracassando. Tá fracassando. Se você vai bem, você pelo menos recupera o que você gastou. No Milan foi comprado, vendeu mais barato. Aí o West Ham... Não, o Lyon, ele faz um sucesso no Lyon, o West Ham compra por 60 milhões de euros. O Lyon lucrou com ele. Foi o único clube que lucrou com ele. Agora o West Ham fica no prejuízo. Agora, se o West Ham receber realmente toda essa grana, tá lucrando, né? Porque não, o cara mas não joga bem. Mas pagou 60. Ok, mas... Pagou 60 vendendo por 41. Imagina se vai até o final do contrato e vende por bem menos, né? Então, mas o fato é que assim, é uma loucura ter pagado isso. Sei que o Flamengo pode ostentar hoje, pode errar, né? Pode errar, mas assim, você tem uma bala nesse nível, você vai empaquetar. Pra mim, o mais sintomático é a entrevista do Felipe Luiz, velho. Você viu? Ele falando que, o Flamengo quer... Nós estamos no mercado em busca de atacantes, mas todos os atacantes que nós queremos não querem jogar no Brasil. Cara, o que a gente falou... Eu e o Rodolfo, a gente falou isso em live no ano passado ainda. A gente falou, cara, o Flamengo vai vir pesado com grana pra contratar, mas a gente joga no Brasil, cara. A liga... E nem tem liga aqui, é um... campeonato que, aos olhos do mundo, do grande futebol, é um campeonato qualquer, cara. Não adianta você ser bilionário e não conseguir trazer ninguém. Você traz o Paquetá. Castelhanos recusou, né? Então, foi jogar fora. O Flamengo, na verdade, enfrenta uma dificuldade, se você for ver, porque o Flamengo, de fato, é muito mais rico do que todos os outros clubes aqui no Brasil. Sem dúvida. Só que não consegue ter essa disparidade. Óbvio, tem o melhor elenco, sim. Sem dúvida. Mas não consegue ser mais dominante do que poderia ser. Primeiro porque tem essa questão dos jogadores não quererem vir ao Brasil, jogadores que o Flamengo podem pagar. Eu acho que tem também a questão do glamour da Europa, do cara querer ficar na Europa e tudo mais. O cara, se tiver mercado na Europa, não vai querer vir pra cá. E também tem uma outra questão. O Flamengo queria ser o Bayern de Munique aqui no Brasil, né? Eles deixaram claros que eles iam atacar o mercado brasileiro também para tentar tirar os destaques das outras equipes. Que é o Bayern de Munique faz isso muito na Alemanha. Só que o problema é que o Bayern de Munique é muito maior do que todos os outros times na Alemanha. E aqui, apesar do Flamengo ter mais dinheiro do que os outros e tudo mais, você tem muitos outros times grandes. Nossa. Então por que o Corinthians vai querer vender o Bidon pro Flamengo? Por que o São Paulo vai querer vender o Marcos Antônio? Caio Jorge. Vende até vende, mas vai pagar pela multa. Eles não conseguiram. Caio Jorge. Exatamente. Mas, com todo respeito, pediram 50 no Caio Jorge, né? Se é pra dar 50 em Paquetá e Caio Jorge, eu dou no Caio Jorge, velho. O cara muito mais novo e faz gol. Jogador decisivo. 5 milhões de euros é muito dinheiro pelo menos. Eu também acho, mas se você paga 50 pelo... Se você paga 50 pelo Paquetá, o Marcos Antônio vale 25. Se o patamar é esse, todo mundo vale muito, cara. Especialmente depois que o presidente deles vai pra imprensa e fala que tem 1 bilhão pra gastar. Exatamente. O grande inteligente. A soberba. Cara, a gente falou sobre isso. Falou muito isso. Semanas atrás. Verdade. Todo time passa por isso. Chega o momento da soberba. O Flamengo chegou no momento da soberba, cara. É isso. E outra, o Flamengo tem uma política, quando o mesmo presidente dá uma declaração vergonhosa, dizendo que nunca, ele diz exatamente isso, nunca vou me topar ganhar 3 vezes mais do que quem ganha menos no campeonato, sendo que na Premier League, quem ganha mais ganha 1,5 vezes. 1,5 vezes não, é meia vez, é 0,5 a mais de quem ganha menos. Uma fatia é igualitária lá, né? Se ele diz isso, é porque o que ele quer? Qual que é a intenção dele? Ele quer fazer o Flamengo crescer e a disparidade entre os outros cada vez aumentar, mas o bolo não aumenta. E aí, se o bolo não aumentando, você falou assim, é o glamour de jogar na Europa.
Cara, viver no Brasil sendo multimilionário, você vive melhor que qualquer lugar do mundo. Imagina você viver no Rio de Janeiro, ganhando 6 milhões por mês. Você vai querer viver... É que o Gerson voltou. Vai querer viver em Londres? Vai querer viver em Londres, aquele frio. É mil vezes. Caralho, chuva, Mas você acha que o Memphis não gosta de morar aqui? Porra, então, eu acho... o Santos não consegue se livrar do Bilal Brahimi lá. Porque o cara tá ganhando 1.3 milhões. Só pra... E, irmão, o cara tem proposta da Bratislava. Eu vou ficar aqui. Tô dominando a cidade. Então, assim, o que os caras não veem por uma questão de, puta, eu vou sumir no mercado. Então. Porque o futebol brasileiro não é visto. Não é visto. E quando ele vai começar a ser visto? Quando ele for um bom produto. Quando todos os times forem mais fortes, quando o futebol brasileiro for organizado, tiver uma liga, tiver um padrão de gramados, tiver uma arbitragem melhor, tiver estádios mais cheios, tiver melhores estádios. Olha aí, a gente dependendo da CBF, cara. A gente dependendo da CBF. Começou o brasileiro, prometeram o semiautomático, começou sem. Não. Prometeram o fair play financeiro, até agora nada. Nada. Porra, isso não é um produto bom, cara. Isso não tem como se considerar um produto bom, atrativo para um grande jogador do Arsenal trocar o Arsenal pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Corinthians. Não dá, uma coisa é um brasileiro querer ser repatriado, como aconteceu com o Paquetá, até o próprio Vitor Roque que voltou pra cá pra chamar a atenção da seleção brasileira. Outra coisa é um gringo tipo Tati Castelhanos que... Sim, exato. Não tem identificação. Olha, ontem o jogo mostra o nível do futebol brasileiro. Uma final única que o VAR parou de funcionar e ninguém soube. O público não foi avisado, a transmissão não avisou. Sim. Imagina isso acontecendo numa Supercopa da Alemanha, uma Supercopa da Espanha. Não vai acontecer. Mas será que aconteceria se o lance fosse a favor do Flamengo? É que você tá falando da expulsão ou você tá falando do gol do Memphis? Não, é porque em dado momento do jogo, o VAR parou de funcionar. Os dois, né? Então, e aí não teve como rever. Mas a questão era nem o lance em si, poderia ser contra qualquer time. Já aconteceu a questão é a falta de estrutura do futebol brasileiro que a gente não oferece, cara. Uma final única. As coisas não podem dar errado, é um jogo só. E o VAR para de funcionar. Não, e uma final que deu Brasil, cara. 12 milhões de arrecadação, de bilheteria. Exatamente. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro, é falta de competência, é falta de organização, é falta de cuidado, é falta de... E esse papo de querer falar do Flamengo, aí os flamenguistas ficam bravos, achando que o Flamengo tem que fazer filantropia pros outros clubes. Assim, não é sobre isso. Mas não é sobre isso, velho. É ele, pelo tamanho que tem, pela importância e imponência que tem, puxar o bonde, velho. Ou se não, faz o seguinte, vai jogar Champions. É que filia a Espanha. Eu entendo vai jogar que vocês falam, mas tá ligado? É que ninguém pensa assim. Qualquer outro time que chega no topo vai agir igual. Porque isso faz parte da cultura brasileira de individualismo. Porque eu que já trabalhei dentro de clube, é assim, não basta você fazer um bom trabalho, você tem que ser obrigatoriamente melhor que os seus rivais. Os outros têm que estar pior que você. Tipo, quanto o outro tiver, o seu rival tiver pior, melhor. Não importa se você... Cara, não, pô, vamos crescer todo mundo. Não tem essa ideia. Tem. Cara, tem que estar bem e o seu rival dá na lama. Mas aí que tá. Aí o futebol brasileiro fica essa merda. E o Flamengo chega num ponto que ele arrecada tanto, mas ele não tem o que fazer com dinheiro porque ele não consegue atrair jogadores pro mercado nacional. Ele joga no Brasil, infelizmente. Ele joga no Brasil. Ele vai fazer o quê? Vai jogar Champions? Não vai. Então, assim, desculpa. Começa a usar a sua força pra, tirar o futebol da CBF, cara. O Flamengo tem muita força política pra começar... se quisesse, né? Se quisesse. E assim, cara, eu vou te dizer mais. Se o Flamengo fosse inteligente a esse ponto de... Não é perder dinheiro pra pagar os outros, não é dar de Robin Hood, não é isso. Não é isso. Mas é aceitar uma divisão, até porque o próprio BAP, nessa mesma entrevista que ele falou que tinha 1 bi pra gastar e o cacete... Ele fala que hoje o dinheiro de TV é um dos menos importantes para ele, que ele conseguiu adquirir tanta receita que ele não se importa mais tanto com isso. Ora, se você não se importa tanto com isso, tem outros clubes, a grande maioria, que essa é a principal receita. Abre mão um pouquinho, não é um pouquinho da receita do Flamengo, mas abre mão de um conceito. Vamos negociar todo mundo junto, por pacotes, etc. Vamos fazer uma liga unitária, uma outra maneira de dividir, porque se hoje... o Campeonato Brasileiro, nesse acordo que foi fechado até 2029, seja por parte da Libra, seja por parte da LFU, se ele vale 4 bi de reais ano, se você fecha um acordo, uma liga, com todos os times fechado, quanto que isso não vai valer?
eu mudo meu nome se isso pelo menos não Mínimo 8. dobrar. E se dobrar, se o bolo aumentar, o Flamengo vai aumentar também a receita. A única diferença é que ele vai ver times ganhando, se aproximando. O Mirassol um pouco vai mais. ganhar mais do que Exatamente. ganha. E a diferença não vai ser tão grande E assim outra, como ele e gostaria. com uma liga, a tendência de o interesse pelo futebol brasileiro aumentar no exterior e jogadores passarem a olhar com outros olhos pra cá, Aí você melhor. E aí os nossos times chegam no Mundial de Clubes da FIFA com chances reais. Aí você E acaba o com o próprio gramado Flamengo, sintético. o próprio Flamengo vai lá jogar contra o PSG, não vai precisar ficar jogando por uma bola igual jogou. Exato. Já que você citou essa história de VAR e tudo mais, a gente separou uma sonora do Felipe Luiz, falando justamente sobre a expulsão. Vamos ouvir, a gente entra nessa parte polêmica. Chora também. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi realizado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. E aí, o que vocês acham? Porque assim, gerou uma polêmica, né? Até pelo ineditismo, de fato. Ali na hora em que o lance aconteceu, né, logo acabou o primeiro tempo e o VAR não tinha imagens à disposição, teve essa questão técnica do VAR ter parado de funcionar, e aí no retorno ao campo o juiz informou os jogadores de que, olha, tinham encontrado imagens, então ele ia ser chamado e ia ao VAR para analisar. E aí, então, depois do intervalo, ele acaba expulsando o Carrascal. Tem a parte do Felipe Luiz, que de fato ele ali, durante o intervalo, prepara a sua equipe e aí volta e tem um jogador a menos, mas isso não tá errado, né? A regra não... Exato, não tem um momento. O VAR tem que mostrar imediatamente após a ocorrência do lance, né? Eu concordo também que o mais... não correto, né? Mas o ideal era que o VAR tivesse mostrado na hora ali do lance, né? Mas não aconteceu. Eu não acho que foi isso também que... Cara, o Corinthians jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo, quando tava 11 contra 11. Né? Então, não é porque o Flamengo perdeu um jogador... E o Flamengo, inclusive, teve chance de, como eu falei, né? De empatar o jogo e tudo mais. É que o Flamengo tava abaixo fisicamente. Essa que é a verdade. Né? Mas faz parte. Acho que é o discurso que o treinador tem que ter, porque toda a torcida do Flamengo tava na rede social falando sobre esse lance, né? Então, é a desculpa que Tô chorando muito por arbitragem. Por falar em jogar melhor do que o Flamengo, eu queria deixar, assim, em especial mencionado o André. Como joga a bola esse menino, hein? Como joga a bola. Ele vai ser vendido logo menos pela Europa. Acho que o Bidon vai primeiro do que ele, né? Vai depois da Copa, né? E ele fica até o final do ano, mas aqui... o olho brilha ver ele jogar, cara. Sério. Ele jogou na Vila Belmiro aqui. Eu Foi gosto uma de loucura. jogador do estilo dele, assim, que tem a passada larga. Arrasta. O Jean Lucas. O Jean Lucas jogou contra ele na semana passada, né, lá na Vila. E os dois, acho que seria, assim, uma dupla perfeita, cara. Ele é muito bom de bola. Ele tanto ataca com intensidade quanto defende. Não, e a questão física também, né? Um jogador muito forte, ele ganha praticamente todas as Às vezes ele passa do cara e faz a falta por muita vontade, mas é aquilo né? que a gente falou semana passada, ele dá pra jovem, calibrar né? isso, né? Mas eu venho... Lembra muito o Zé Rafael, né? Daqui a pouquinho a gente fala, Zé. O Zé tá lembrando a CPTM com chuva. Eu, assim, quando eu comecei a ver trem de futebol... Mauá. O trem de Osasco. Assim. Quando eu comecei a ver futebol, eu era apaixonado pelo futebol do Patrick Vieira, o volante francês, né? Achei que era o que jogou no Palmeiras, Patrick Vieira. Com certeza. E aí depois veio o Yaya Touré, desses volantes assim que tem a passada larga e domina. Ele, se for para um time certo na Europa... Você tá comparando o Patrick Vieira com o Jean Lucas. Estilo de... O André. Estilo de físico é igual, cara. É igual, só você ver. Faltou só alguns quilômetros. O Wallace do Cruzeiro é um que me agrada muito também por ser assim. E aí a Touré também? E aí a Touré, é o estilo que eu dei. Imagina o André é cara daquele jogador que vai pra uma Premier League, coloca a camiseta dentro do calção e... Selinha preta. Desfila, sabe? De ficar virando a bola. O Casemiro ontem, no jogo do United, sábado,
Pelo amor de Deus. Então, cara, aí não já demais. dei no calção. O cara diz que Pra vai... mostrar que é clássico, o cara sabe? disse Aquele que cara vai- antigo. O cara disse que vai denunciar o Futeboteco, que a gente falou do Eduardo, do Palmeiras, e agora tá falando que o André é o novo É Patrick só Vieira. pôr a camisa pra dentro do Novo short. Patrick Vieira. Então, aí semana passada, foda. ele tava dizendo que o Corinthians precisava muito do Alisson, que o Alisson ia chegar pra ser titular. Então, E agora? Aí que tá. O André é banco do na Alisson formação- nesse Corinthians? Não, na Claro que formação não. de ontem, onde jogou o Ranielli e Ih, também o debate. o André, o Alisson, se ele viesse pro Corinthians, se ele tivesse realmente acertado, ele jogaria na do Carrilho, né? E disputaria... Jogou bem ontem também. jogou bem. Em jogo decisivo, ele é um O Carrilho, o problema é físico. Se ele tiver com o físico dele bom, Outra, ele é bom de acho bola, que, cara. Acho que não chega nem a ser um pouco físico, porque eu vejo ele um cara um tanto quanto displicente de certa parte, e ele só joga jogo grande mesmo. Se o Corinthians jogar contra o Mirassol, o Ele, Remo em Memphis. casa, vai ser atirista, Sim, cara. Agora, esse é o problema do Corinthians. Os jogos... e aí eu acho Tem que jogar o todo Alisson, jogo bem, né? Então, o Corinthians escolhe jogo, nessa né, pra trinca jogar. de volantes, acho que o Alisson disputaria com ele e com o Matheus Pereira, né? Não, eu acho que o Corinthians Atrapalharia fez... um pouco a evolução do garoto se o Dorival colocasse Exato. o Alisson ali, atrapalharia. O mas André eu tem acho que ter- ser titular. O André tem que ter sequência. Dá pra notar a evolução dele jogo a jogo. Ele vem melhorando jogo a Assim jogo. como o Bidon, ele rende muito mais jogando à frente. Falei isso Ele- ano passado, quando falou, o Garro tava realmente, mal. porque ele é muito franzino, né? E tem muito mais contato no jogo se ele jogar como volante. Ele vai ter que ir pro contato. Jogando mais à frente, ele parece que tem até um pouco mais de malícia, né? De segurar a bola no lugar certo, de dar o toque na hora certa. Ele tá Exato. muito bem. Também é um bom acho. menino como meia. E assim, o torcedor que pediu o Garro hoje como titular não entende nada. Não dá, cara. Não entende nada. Por mais que ele tenha ido bem contra o Bahia, né? O Yuri perdeu um gol lá cara a cara e ele fez uma jogadaça, mas o Bidon é titular. O Então, André... o André Ranielli mais um ali no meio. O André tem que ter sequência, que você vê a evolução dele, ele vai pegando confiança. Cara, ontem no jogo, né, final contra o Flamengo e tal, foi super bem, cara, não sentiu o jogo, ganhou todas as divididas, cara, fez um Gustavo excelente Henrique jogo. também é outro que... Cara, vocês Fino da falando bola, isso cara, daí fino me da dá bola. tristeza, velho. O Corinthians tem um time, velho. Tem reservas que entram, jogam. tem peças que Não, aí tem. ter reserva, acho que você já tá exagerando. Não, um mas pouquinho. tem aí Garro no banco, tem outro cara que entra, dá conta do recado. Tá melhorando. Gabriel Paulista, que chegou agora. O Matheus Pereira, jogando bom bem. jogador. Matheus acertou na Pereira. contratação. Aí você vai lá Tem pra o Barra Charles, Funda tem lá, 3 cara. títulos já, Puta né? que pariu, cara. É um arremedo de time, uma coisa pavorosa, velho. Pra Não falar sei do não essa Palmeiras. Libertadores aí, hein? Ai, ai, Hã? ai. Acho que o Corinthians vem forte. Eu A também acho, vantagem... cara. O problema da Libertadores é a língua, né? É a Então. língua. É? Na hora do Já manda um na hora do recado tos ali, Dorival- eu quero é caça ou fora? Dorival já ganhou Joga a moeda, Libertadores. o Corinthians hein, tá ó. eliminado. Eles recebem um recado nas oitavas de final. Não vejo a hora do programa quando o Corinthians foi eliminado pro... Não, Deportivo Tátil. É. Ion Valerro da Venezuela. Não, mas hoje é fato, pô. O Corinthians é a primeira força do futebol paulista, cara. No momento pelo... É, mano. Sim. Primeira- Pelo Não é, não? histórico recente, claro. Claro que é, pô. 3 dúvida. taças Ganhou um na amistoso sala. aí, segundo o corintiano. Ah, não, mas ganhou do Flamengo. o Ale- Semana que vem é favorito contra o Palmeiras, Lógico né? que, porra, demais, velho. Muito Favorito favorito, contra o velho. Palmeiras. Itaquera ainda? Ixi. Ah, o jogo é em Itaquera. O Ale não Nem vai. vou. Aí o Ale não Pô, vai. Aí, vai ser Não, tão se você fácil não o jogo, eu vai, nem vou, então vai eu já perto de mim fico lá. eu fico mais animado. Tudo isso 1x0 Palmeiras, gol do Bruno Fux. TFT. Gol que a bola rebate, bate em todo mundo. Palpite Aí no o Abel final. vem na coletiva, é palpite porque eu no sou, Guarda o sou um palpite grande final. pai, eu sou um grande homem, um grande marido. Agora, deixa eu só Lógico. para não esquecer, que é muito importante falar sobre isso. Queria enaltecer mais uma vez o time feminino do Corinthians. Ah, sim. Cara, que enche de orgulho. Apesar de não Bravo. ter ganhado o título ontem, cara, eu confesso, assim, o primeiro tempo eu tava com 2 telas, cara. Eu tava assistindo o segundo tempo A da gente prorrogação. fez isso, né? O Corinthians fez um jogo, cara, foi o segundo jogo da temporada que esse time fez e jogou contra o campeão europeu, cara. Um jogo 1x0 pro Arsenal, o Corinthians empatou, 2x1 pro Arsenal, o Corinthians empatou no último minuto. E aí, infelizmente, tomou o gol na prorrogação, mas as meninas... Contra-ataque bobo ali, né, cara? Cara, faz parte. O Corinthians fez um jogo assim muito... E a disparidade, Corinthians. se bobear, a disparidade Joga financeira demais, hein, a Duda Sampaio. do Corinthians pro Arsenal, do futebol feminino, é até maior do que do masculino, porque lá, de fato, eles É investem. maior. É um negócio gigantesco. Eu percebi assim... Olha, o estádio lotado. É. De novo, a torcida do Corinthians em Londres Corinthians- fazendo a puta Corinthians- festa. Só se ouvir a torcida do Corinthians cantar, cara... o Emirates Não era a é um torcida do cemitério, Corinthians que pô. tava lá, era a torcida do Corinthians casual, né?
Não, era Eu vi um corintiano negócio- mesmo. Não, claro que Tinha era fiel do, É, a do fiel- Dublin. vi que eles Fiel eram Dublin, Londão, tá? pô. Fiel Londão. Meu irmão, foram- você vai ver a Australian Open, ela sempre tem um filho da Sempre puta. tem um Vai vai Corinthians, Corinthians, sempre tem, mano. Sempre tem um arrombado corintiano em qualquer foda. lugar do mundo. Ah, Isso é esse time igual do rato. Corinthians ele é... Vai em qualquer lugar do mundo, A cara. gente falava do Palmeiras, né? A casca que criou o time do Abel. É esse time do Corinthians aí. Casca de feminino, ovo, cara. só se for. A Gabi Zanotti, ela, acho que ela, não sei quantos anos ela tem, tá próximo mais dos 50 do que dos 30, mas, cara, joga muita bola, cara, joga muita bola. Ah, temos que enaltecer, cara. Mais uma vez esse time aí encheu de orgulho, apesar de não ter Já pôr a ganhado o camisa título. da seleção e disputar, né, velho? Fez um grande jogo, cara, jogando lá na casa do Arsenal, né? Um time europeu com muito mais investimento, que tá no meio da temporada, tinha uma diferença física enorme entre os dois times também, se perceber isso claramente. Ele vai pra prorrogação. Mesmo assim, né, o Corinthians, cara, quase conseguiu. E é forte Aliás- o time do Gota. Aliás, por que no Brasil nós somos contra a prorrogação? Me explica isso. Nenhum campeonato nosso aqui de mata-mata tem prorrogação. É sempre pênalti direto, que deveria sim. Desculpa, pênalti, irmão. Já. Ah, loteria. Libertadores tem prorrogação. É, mas a Final. Copa do Brasil não tem a final. Só a final? Só a final. É. Ida e volta não tem. A Copa do Brasil não tem. A Supercopa, o jogo único, se empatasse ontem, era pênalti direto. Por quê? É pra agradar a Globo? É, mais rápido. É pra agradar, decidir, é pra agradar a Nem Globo, pra o- não atrapalhar a novela. Nem ao menos um Golden isso. Goal, né? Podia ter o gol de ouro, Pra pelo atrapalhar a menos. novela, Pô, o gol de porra, ouro lembra? era legal, Muito legal. Era Puta tenso Cara, o gol de prorrogação ouro. é muito Não sou a importante, favor do cara. gol de ouro. Nossa, era muito Eu sou, tenso. pô, dá Gol mais de emoção ouro, no jogo. um segundo de ouro. É, só- cara, cara, faz futebol, parte, cara. O futebol cada Acabou. vez mais físico e tudo, acho que... Putz, é foda, mano. Ah, e outra, né? Pênalti é um sofrimento, né, cara? Nossa. Pênalti Eu não Ninguém gosto de gosta de decisão por pênalti. pênalti, cara. Quanto mais você tiver tempo de bola rolando, Eu o jogo também. decidido com a bola rolando, melhor. Pênalti é O muito Palmeiras foi sofrimento. tri na Libertadores na prorrogação. Pênalti Então. só é bom se você não tá torcendo pra ninguém no jogo, cara. Porque, nossa, assistir É, pênalti é Não, é.